Você já sentiu que a sua vida cristã é uma sequência interminável de tentativas frustradas? Você ora, promete que vai mudar, vai ser uma pessoa melhor, mas parece que está sempre lutando com o mesmo eu de sempre. O erro de muitos cristãos, talvez o seu, é acreditar que o evangelho é uma reforma moral ou uma maquiagem para cobrir para esconder, na verdade, as suas falhas. Mas, na verdade, é mais profundo que tudo isso. Deus, ele não conserta a velha vida, ele lhe dá uma nova vida. Então, se você está cansado de tentar subir até Deus pelo seu próprio esforço e sempre cair no meio do caminho, este vídeo aqui é para você. Hoje nós vamos entender por que Nicodemos, mesmo sendo um mestre da religião, um erudito da palavra, ouviu de Jesus que nada disso bastava. Você vai descobrir que a mudança que você tanto busca, ela não nasce da sua disciplina, mas vem de um milagre. E esse milagre é chamado regeneração. Fique comigo neste vídeo que hoje você vai entender que a obra que muda tudo não começa em você, mas começa de Jesus, através do Espírito Santo. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja no coração de cada um de vocês, meus queridos e amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal EBD Comentada, amém? Estamos aqui hoje para mais uma pré-aula da lição de número 6 para a classe dos jovens da Escola Bíblica Dominical, que traz por título O Espírito Santo que regenera e santifica, amém? Os jovens estão estudando essa revista aqui, ó, com o tema Plano Perfeito, né? É a salvação da humanidade, a mensagem central das Escrituras. Estamos estudando basicamente o plano de salvação. Amém? Glória a Deus. Então, né, o nosso tema, a nossa lição de número 6, para você que é jovem, que você também é professor da classe dos jovens, que você possa também anotar tudo que vai ser falado aqui, que nós vamos hoje falar a respeito dessa lição, nós vamos entrar fundo nessa temática, falando a respeito do Espírito Santo, que ele regenera e que santifica a cada um de nós. Então, vamos lá dar início à nossa lição de hoje. Meus amados irmãos, o nosso tema, na nossa lição de hoje, no texto principal, ela fala assim para nós: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo número 5. E o resumo da lição fala para nós: a regeneração é uma transformação interior realizada pelo Espírito Santo. Essa obra da graça se evidencia por uma vida de santificação e obediência à vontade de Deus. Temos 3 objetivos que nós vamos atingir nessa lição, né, que são comuns a todas as lições: saber o que é regeneração, mostrar a atuação do Espírito Santo dentro da regeneração e reconhecer que a santificação como evidência da obra de salvação operada pelo Espírito Santo que habita em você, em mim, e habita em todo crente. Amém? Glória a Deus. Maravilha. A nossa leitura bíblica, em classe, o texto bíblico que você vai ler com os seus alunos, professor, se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 ao 15. Você também que é aluno, já vai anotando tudo que for falado aqui, para que você chegue também na aula e questione o professor. Professor, olha, o irmão Anselmo, o professor Anselmo falou isso aqui, está certo, está correto isso. Então, nós precisamos ter esse feedback de vocês. Qualquer dúvida, mande pergunta para nós. Escreva no comentário. Você curtindo os nossos vídeos e compartilhando e comentando, o algoritmo do YouTube vai achar relevante os nossos vídeos e vai mandar para mais pessoas. Ou seja, a palavra do Senhor, ela será espalhada por mais lugares. Amém? Então vamos aqui dar início à nossa lição. Vamos aqui para o nosso primeiro tópico, que fala sobre o que é regeneração. Meus amados irmãos, pode soar muito tecnicamente, muito técnico a palavra regeneração, mas nós precisamos entender que regeneração nada mais é do que o milagre da vida cristã, certo?
Para definirmos teologicamente, a regeneração é um ato soberano e instantâneo de Deus. Amém? Não é algo assim que o ser humano faz por si mesmo. É o Espírito Santo que comunica a vida, né, a alguém que está espiritualmente morto. Não é uma reforma moral. Então, você, professor, é necessário, você é vital, você distinguir para a classe que regeneração ela não é tornar-se uma pessoa melhor ou fazer um ajuste moral dentro da vida. Não é uma reforma externa, é uma criação de uma nova natureza interna. Amém? Certo? Então, vamos ver a diferença entre regeneração e conversão, porque isso traz o quê? Uma distinção didática muito importante para nós. Primeira coisa, regeneração é a obra de quem? É a obra de Deus, certo? É invisível, é interna e, no caso aqui, está divina, que é uma obra de Deus. Então, Deus age, certo? Deus age. E conversão é a resposta humana. Ela é visível, ela é externa e ela é humana. Então, vem do quê? Vem do arrependimento. O que é conversão? Se eu estou andando num caminho, numa direção que não é a direção de Cristo, eu me converto a Jesus, eu viro. Ou seja, eu faço uma conversão, eu mudo de direção, eu vou para um outro lugar. Ou seja, eu vou para Cristo, certo? Meu alvo torna-se outro. O meu alvo era o pecado, agora o meu alvo é Cristo. Então houve o quê? Uma conversão, amém? Estamos aqui, essa dica, aqui era uma dica para você tentar entender. Então, nós vamos usar aquelas 5 palavras que Meyer Pirro, né, citadas dentro da lição, quando vamos ver lá, ela vai falar sobre o quê? Sobre o nascimento, sobre a purificação, sobre a vivificação, sobre a criação e a ressurreição. Então esse é o caminho para as 5 fases da regeneração, o milagre do novo nascimento espiritual. É isso que Jesus falou para Nicodemos. É necessário vos é nascer de novo. Amém? Nós vemos, meus amados irmãos, o diálogo entre Jesus e Nicodemos aqui no segundo ponto da nossa, segundo subponto, perdão, da nossa lição, porque ela faz com que nós possamos entender a respeito de que a religiosidade, o legalismo, ele não salva ninguém, certo? Então, nós precisamos entender que esse ponto é a conexão mais forte, né, com cada um de vocês que são jovens, que cresceram na igreja e são filhos de crentes, amém? Então, qual era o perfil de Nicodemos? Então, ele tinha tudo, né, o que a religião poderia oferecer. Era mestre, era zeloso, conhecedor da palavra, tinha um alto cargo dentro do sinédrio. Amém? Mas veja bem, qual o choque de realidade para nós? Pais crentes são diferentes de filhos salvos. Veja bem, Jesus mostra que a herança hereditária ou tradição não garantem a salvação de ninguém. Não importa se o seu pai é pastor, ou evangelista, ou presbítero, ou diácono, certo? A salvação ela é individual, é uma experiência única e pessoal com Deus. Então cada um de nós tem essa experiência com Deus. Por isso que é necessário nascer de novo, certo? Então não importa se o seu pai é crente e os filhos às vezes não são salvos. Lembra? Vamos voltar atrás, né? Eli, que foi o professor de Samuel, os filhos dele eram meninos que não cumpriam a palavra. Samuel, seus filhos também, não cumpriram a palavra, tanto que o povo pediu um rei, ficou sabendo que Samuel estava por morrer, ou seja, não queriam os filhos dele lá. Arão também, os filhos de Arão, os dois também levaram fogo estranho para o altar do Senhor. Você entende? Então, muitas vezes, né, quando nós vemos assim, nós pensamos, poxa, é filho de pastor, com certeza vai estar salvo. Não. A salvação é uma experiência com Deus e é única e pessoal. Amém? No terceiro ponto, nós vamos olhar aqui o fruto do Espírito como evidência da regeneração. Amém? Glória a Deus? Então, veja bem, há uma dupla ação. Então, a lição, ela destaca para nós que somos regenerados pela ação conjunta da palavra de Deus,
que ilumina e confronta, e uma semente incorruptível, amém? Do Espírito Santo, que vivifica, transforma e dá o quê? Vida nova. Então, juntas, ela opera o quê? O milagre da regeneração, certo? Certo? Então, aí, no texto de Tito, o texto de Tito, capítulo 3, versículo 5, é central neste momento. Ela mostra que não fomos salvos por obras de justiça que fizemos, mas pela misericórdia dele, pela misericórdia de quem? De Deus, através do Espírito Santo, através dessa lavagem espiritual, desse renovo em nossas vidas. Amém? E nós vemos aqui, né, dentro desse contexto também, do terceiro subponto, a respeito do fruto do Espírito, o que é? O Espírito, o fruto do Espírito é uma evidência, certo? É real da nossa transformação. Veja bem, se eu se eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, certo? Eu preciso aceitar de coração. A palavra do Senhor é muito clara para nós. Há condições a condição C, certo? Então, se nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, há uma transformação. Somos então regenerados. Mas há uma evidência de tudo isso para nós. E qual é? É o fruto do Espírito Santo. Quando nós lemos lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículos 22 e 23, nós vemos o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o mais difícil de todos é o domínio próprio. Então, se você é cristão e você não tem esse fruto, qual é a evidência que você dá de mudança na sua vida? Qual é a transformação que houve na sua vida? Às vezes, nós pensamos, não, eu aceitei Jesus e acabou. Não, tem que haver mudança. É como o avivamento. O avivamento não é simplesmente... Deixa eu pegar um negócio aqui. O avivamento não é simplesmente eu começar a pular na igreja, ou dançar na igreja, eu falar de línguas. Não, não é só isso. Um avivamento é uma mudança de vida, uma mudança de direção. Amém? Se torna o quê? Uma raiz. O fruto precisa dar numa árvore que tem uma raiz forte. E essa raiz forte é a palavra de Deus em nossas vidas. Então, essa evidência de transformação, ela é através do fruto do Espírito Santo. É uma mudança radical, uma transformação radical em nossas vidas. Veja bem, veja Zaqueu, né? Vemos aqui Zaqueu, ele era avarento, ele tornou-se generoso. Vejamos Saulo, ele era perseguidor. Ele passou a ser perseguido e pregador da palavra, implantador de igrejas. Amém? O eunuco e o etíope, ele seguiu a palavra, ouviu a palavra através de Filipe. Amém? Qual a outra transformação que você lembra na Bíblia? Vamos lembrar que Pedro, ele estava com medo antes do batismo no Espírito Santo, no Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. Eles estavam fechados no cenáculo, mas eles estavam com medo. Quando receberam o revestimento de poder, Pedro transformou-se. Pedro era um semi-analfabeto e ele tornou-se, então, um grande pregador da palavra. Na sua primeira pregação, 3.000 almas se converteram. Então, a transformação, ela precisa acontecer. E é uma transformação radical. Se eu aceito Jesus, eu tenho que mudar de vida. Eu não posso andar pisando em dois barcos. Vamos entender assim? Se eu piso num barco aqui e no outro aqui, quando o barco se separa, o que acontece? Ou eu caio, certo? Ou eu tenho que escolher um dos barcos. Certo? Jesus falou, não se pode servir a dois senhores. Amém? Então, quando você aceitar Jesus, a mudança na sua vida, jovem, é radical, certo? Eu lembro-me que um dia encontrei com um amigo meu e falou assim, Anselmo, você mudou a sua maneira de falar, o jeito que você trata as pessoas, porque eu aceitei Jesus, certo? E mudei a minha vida. Então nós precisamos fazer isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos aqui para o nosso segundo tópico, que é a atuação do Espírito Santo
na regeneração uma obra invisível e poderosa, meus amados irmãos. Então, o primeiro ponto que nós devemos destacar é que a regeneração não é algo que podemos ver, amém? Ela é de dentro para fora. Então, ela não acontece você vendo, mas ela vem de dentro para fora. Nem podemos controlar com métodos humanos. É como Jesus trouxe a metáfora do vento, né? João 3,8, ele fala a respeito de que ninguém pode controlar o vento. Não controlamos o vento. Eu não posso controlar o vento, certo? Ele age, o vento, ele leva tudo, ele age como ele quer. Assim é o Espírito Santo. Mas sentimos o quê? Nós sentimos os efeitos do vento. Se vê o vento muito forte, pode nos derrubar, não é mesmo? Ou pode levar o nosso chapéu embora, a gente tiver de chapéu, certo? Ou a sombrinha pode levantar. Então nós sentimos o efeito, mas nós não controlamos o vento. Então, assim age o Espírito em nossa vida. Ele age de maneira o quê? Soberana. Ele convence os nossos corações, convence do pecado, convence da justiça, convence do juízo. Então ele produz o quê? Essa transformação que é visível. Veja bem, a transformação é visível, mas a regeneração é interna. Certo? Nós nascemos de novo internamente. E quando nós passamos a ter uma vida em Cristo, as pessoas vão ver em nós essa mudança de direção, vão ver em nós essa transformação de vida, certo? E outra, a lição ela compara a regeneração com uma semente sendo germinada. Ninguém vê o momento em que a semente eclode, ou seja, dentro da terra, ou que ela rompe a terra, certo? É um momento novo, totalmente novo, é um novo nascimento. Para que isso possa acontecer, a semente precisa morrer. Quando ela morre, tem que morrer para germinar. Tem uma música no mundo que fala isso. Mas, com o tempo, meus amados irmãos, a planta vem aparecer. E aí vem o fruto do Espírito. O fruto, né? Conhecereis as árvores pelo fruto. Amém? Glória a Deus. Então, veja bem, a regeneração não é fruto de determinação moral. Amém? E também não é disciplina religiosa. Não é sobre o jovem prometer que nunca mais vai pecar, mas é sobre a ação do Espírito Santo na vida, né? Na vida do jovem, onde estava morto para o pecado e hoje está vivo para Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, quem faz a obra? Quem é o agente que faz a obra? É o Espírito Santo. Não é mesmo? Não é por nossa força. A nossa força ela vai até uma altura. Ela chega no meio, nós caímos outra vez. Quando nós queremos caminhar com as nossas próprias forças, sem colocar Deus como nosso principal alvo, nós caímos e nós vamos sucumbir às concupiscências da carne ou mesmo às ações do inimigo em nossas vidas. Então, nós não conseguimos compreender as coisas de Deus. Deus, ele trabalha em nossas vidas de forma diferente. Até o tempo de Deus, né, é diferente do nosso tempo. Veja, quando você vê no slide ali aquela mãozinha fazendo barro, fazendo vaso, é com Deus como oleiro, como aquele que está fazendo, transformando a sua vida. Ele pegou você todo quebrado, não é mesmo? Todo quebrado. Ele pegou, colocou uma peneira ali, moeu esse barro que é você, aquele barro daquela peneira, peneirou aquele barro, filtrou aquele barro, tirou tudo que era impuro daquele barro, certo? E aí fez de você um vaso novo, não é isso? Então Deus, ele entra como oleiro nesse momento. Então essa transformação é o Espírito Santo que faz nas nossas vidas. É o Espírito Santo que vem e nos regenera, e nos dá um novo nascimento, nos traz também a santidade em nossas vidas. Então, quando nós lemos que tudo é graça, não é performance, veja, todo o esforço próprio, todo o orgulho religioso e todo o peso da obrigação é performance humana. A graça, ela vem de Deus, através do Espírito Santo. A graça, ela vem através de Jesus, através do Espírito Santo. É a obra do Espírito, a humildade, a gratidão, o amor e não obrigação, certo? O Espírito Santo, ele age em nossas vidas de forma
não nos forçar as coisas, mas ele nos alerta, ele nos convence, ele está ali para nos ajudar na caminhada. Então, e como eu disse, do artesão, do oleiro, que é Deus em nossas vidas. Nós precisamos mostrar que as tradições religiosas que foram herdadas com esforço humano, elas não produzem esse nascimento, esse novo nascimento, certo? Ela é uma ação de... Porque o novo nascimento como é que fala? Uma ação de Deus. Ele está removendo o coração de pedra e colocando um coração de carne, que está lá em Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 36, no versículo 26. Então, meus amados irmãos, a graça, ela é exclusiva. Não tem que ter orgulho. Nós não temos que ser orgulhosos. Opa, passividade sem querer, perdão. Então, esse é um ponto da nossa vida, certo? Um ponto que nós precisamos entender. Quando nós recebemos a graça exclusiva, nós termina o nosso orgulho. Então a graça, meus amados irmãos, ela não vem de nós. Quando nós lemos ali em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, o texto ele vem reforçar que a salvação exclui qualquer tipo de vanglória. Amém? Certo? É necessário nós entendermos e compreender tudo isso. Então, se a regeneração ela dependesse do nosso esforço, teríamos do que nos orgulhar, não é mesmo? Mas é obra do Espírito. Só nos resta o quê? Gratidão. Sermos gratos a Deus que sustenta e que cria, que nos criou. Se tudo é graça, como devemos viver? Não como quem carrega um peso nas costas, ou uma obrigação religiosa, fustigante, é algo que nos tira o sono, amém? Mas como alguém que recebeu um presente muito valioso, com amor, com gratidão, certo? Então a busca pela santidade começa aí. Ela é uma resposta. A santidade é uma resposta ao amor de Deus, certo? Deus que fez. Não é um pagamento para que Ele nos ame. Não precisa. Deus, Ele nos ama, independente de qualquer coisa. João 3,16 fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá vendo? É algo que vem reafirmar em nós a fé em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos aqui para o nosso terceiro tópico, que fala: o Espírito habita o crente e opera a santificação. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo falou que não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que ele habita em vós. Então, o primeiro ponto que nós temos que observar que é a mudança de propriedade. O seu corpo já não pertence mais a você, mas pertence a Deus. Então o seu corpo é algo que foi consagrado a Deus. Amém? Certo? Entendeu? Quando nós olhamos ali, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o corpo que você tem é templo do Espírito Santo. Então não é uma metáfora poética, mas é uma realidade espiritual. A partir do momento em que você recebeu Jesus, o seu corpo já não te pertence mais. Glória a Deus. Então, o texto menciona também, Efésios capítulo 1, de 13 ao 14, que o Espírito é o selo, é a marca da propriedade de quem? De Deus. Da propriedade divina. É o penhor, é a garantia que a salvação será concluída no céu. Então você recebeu o selo do Espírito Santo. Amém? E isso traz segurança emocional e espiritual para qualquer um, para você que é jovem. Amém? Nós precisamos entender que o Espírito Santo ele não é um visitante na nossa casa. Ele deixou de ser visitante, ele agora deixou de ser hóspede. Ele passa a ser, então, um morador desse templo que somos nós. Ele passa, então, a reorganizar. Ele organiza todinha a nossa casa. Nossa casa, entendeu? Ele deixou de ser visitante, não é mais. Ele mora em você, ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Amém? Após, então,
o Espírito Santo reorganizar a nossa vida, reorganizar a nossa casa, a casa que é dele também, que é o nosso corpo, esse templo aqui, é templo do Espírito Santo. No segundo subponto, nós vamos ver aqui o processo contínuo da santificação. Então, o que é ser santo? É ser separado do mundo. Você jovem, você é separado do mundo. Então, quando fala em mundo, não é do mundo em que nós vivemos aqui, é o mundo onde nós habitamos, certo? Mas é o mundo de pecado. É um mundo onde te afastam de Deus. É um mundo que te tiram a sua prioridade, que é Deus na sua vida. Certo? Esse mundo que muitas vezes faz com que você tenha dúvidas da existência de Deus. Então há um processo, há 3 tempos para a santificação. Nós temos que entender isso. A primeira coisa é a parte posicional. Nós somos declarados o quê? Santos em quem? Em Cristo. Amém? Certo? Porque isso aconteceu onde? Na conversão. Eu falei várias vezes agora em aceitar Cristo como o seu único e suficiente Salvador, ou receber Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Então ali nós declaramos então que nós somos kadosh, separados, somos santos, certo? Colocados para viver em santidade, em santificação. Ah, mas Anselmo, então não tem mais pecado. Nós somos pecadores. Amém? Mas nós vivemos o quê? Buscando a santidade, que também é progressiva. Opa, pra cá. Progressiva, olha aí. Progressiva. Certo? Entendam tudo isso. É passo a passo. É um processo diário de abandonar o velho homem e trazer à tona sempre a natureza espiritual das nossas vidas. Nós precisamos estar vigilantes por isso. Porque se nós não estivermos vigilantes, o velho homem nasce de novo, levanta outra vez, ele acorda. Amém? A velha natureza, quando eu falo o velho homem. Aí nós passamos então a ser parecidos com quem? Com Cristo, porque há uma transformação em nós. Amém? Foi Antioquia que fomos chamados pela primeira vez de cristãos, porque se comportavam como Cristo, andavam como Cristo, falavam como Cristo, faziam coisas que Cristo fazia na época. Então, eles foram chamados de cristão. Lembra que Jesus falou? Esses sinais seguirão aqueles que creem. Então, eles seguiram e a Jesus, creram em Jesus, e os sinais de Cristo seguiram aquele povo. Pessoas eram curadas, demônios eram expulsos, pessoas eram transformadas. Então isso foi o que a aparência de Cristo na vida deles. Assim nós também, através da santidade, nós nos parecemos cada vez mais com Cristo. E vem a parte do final, que é a glorificação, certo? Nós recebemos os nossos novos corpos, ou seja, esse corpo aqui, que é corruptível, se tornará então um corpo incorruptível. Olha que bênção, olha que maravilha. E muitas vezes nós queremos trocar essa esperança, essa fé, essa nossa gloriosa esperança, né, de estar com Cristo, por um mundo de materialismo, por coisas que tem no mundo que vão se acabar. O apóstolo Paulo falava que quando nós temos que buscar são coisas espirituais, porque as espirituais elas nunca vão se acabar, mas as coisas físicas elas vão se acabar. Jesus falou também a respeito disso. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem, onde os ladrões minam, mas juntai tesouros do céu. Então buscai as coisas espirituais. Não nos apegarmos aos bens materiais, porque nós precisamos entender que há um futuro glorioso para você, para mim, se caminharmos diante do Senhor sem nos desviarmos para a direita e nem para a esquerda. Amém? No último ponto aqui, fala que a santificação como evidência da obra da salvação. Amém? Então, através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, que não é apenas uma promessa ou mesmo ritual, ela produz resultados. Esses resultados são visíveis em nossas vidas. Amém? Veja aqui,
Para que haja um crescimento, é necessário que haja uma cooperação, requer uma cooperação. Primeiramente, a submissão ao Espírito. A semente ela é lançada. Ninguém vai ver a raiz crescendo para baixo, mas vai ver o que a árvore crescendo, certo? A árvore ficando frondosa e seu fruto aparecendo. Ela vem mais através do quê? Através da submissão, através da leitura da palavra e através da nossa oração diária. Qual que é essa oração diária? A leitura da palavra, a submissão. É a nossa água. É como se fosse água. O Espírito Santo é como se fosse essa água em nossas vidas. Sem a água, sem a água, a árvore não vai crescer. Sem estar sendo regada todos os dias, não há crescimento. Se você não busca a sua oração diária, se você não busca ler a palavra de Deus para aprender, porque quando Jesus falou que enviará o Consolador, que vai vos lembrar, vai lembrar vocês das coisas que eu já te disse, é porque está dizendo assim, olha, o Espírito Santo, assim como o pastor Fábio dos Anjos fala, que o Espírito Santo ele trabalha com as armas que você pode oferecer. E quais são essas armas? É a palavra de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ter subsídios para poder, né, enfrentar qualquer desafio dentro do mundo espiritual. O inimigo não vai conseguir te enganar. Mas se você não se alimenta, a árvore fica pequena, ou seja, não dá fruto, não aparece o resultado. E aí, o que vai acontecer? O inimigo vai fazer gato e sapato da sua vida. Então a presença do Espírito Santo não é apenas um arrependimento no culto, mas ela resulta em palavras puras, relacionamentos restaurados, em generosidade sincera e domínio próprio. Então, vai nascer o quê? Esse fruto que eu estou falando para vocês, dessa evidência. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui. Então, olha aí, ó, são palavras puras, relacionamentos restaurados, perdão, reconciliação. Veja, quando nós falamos em palavras puras, vamos levar aqui a linguagem transformada pelo Espírito, nós deixamos de falar palavrão, meus amigos. Não é mesmo? Palavrão só nos leva a abrir portais espirituais que nos trazem o inimigo para dentro de casa, abre a legalidade para a ação do inimigo. Quando nós desrespeitamos as pessoas, quando tratamos mal as pessoas, então também fala sobre relacionamentos restaurados, perdão, a reconciliação genuína. Quando nós falamos em perdão na palavra de Deus, eu perdoo, mas eu não quero relacionamento com você, eu não quero mais nem conversar contigo. Não é bem assim que funciona. A palavra de Deus não ensina desse jeito. Perdão é perdão real. A cicatriz vai estar lá. Curada, vai estar lá. Mas você perdoou verdadeiramente. Então, afeições mudadas. Então, amar que Deus ama. Então, o que é isso? Eu olho para as pessoas que Deus ama e passo a amá-las. Jesus falou, né? O maior mandamento que nos deixa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a santidade, ela se prova na prática, não apenas com palavras, certo? E não é sobre regras, é sobre vidas. Amém? Então, não tentar ser melhor. Transforma, certo? Uma nova natureza. É a vida no Espírito. Que nós hoje entendemos que o cristianismo não é sobre melhorar o comportamento ou mesmo seguir as regras religiosas, termos o esforço humano, ou sermos como Nicodemos, que pensava que agradava a Deus seguindo a lei. Mas aprendemos o que? A respeito da regeneração, que é um milagre de Deus através do Espírito Santo, certo? Que nos dá uma vida totalmente nova, uma transformação, uma nova natureza. Então, nós precisamos entender isso. O Espírito Santo não reforma, ele recria, certo? Então, não saiam da aula apenas com conhecimento teológico. Vão à prática. Busque levar essa palavra para mais pessoas. Você que está aqui conosco até agora, compartilhe esse vídeo com as pessoas, para a gente poderem ver o que é ser regenerado em Cristo, o que é buscar a santidade, certo? Temos aqui um desafio da semana, né? Então, o teste do espelho. Pergunta a si mesmo, com sinceridade de coração, olha, eu realmente nasci de novo? Faça uma autorreflexão.
O que você está fazendo que ainda não está corretamente, né, diante aos olhos de Deus? Amém? O segundo é pare de lutar sozinho. Então, se você está tentando vencer, né, um pecado e mudar um hábito na força do braço, não dá certo. Sozinho é complicado. E pare de fazer isso. Busque ajuda. A santificação, ela também une as pessoas. E o Espírito Santo, ele está ali para te instruir. O Espírito Santo, ele envia pessoas para te ajudar. Ele envia pessoas que são de confiança para te ajudar. Certo? O terceiro aqui, alimente a nova natureza. O que é isso? É oração, mais Bíblia. O que acontece? Dá crescimento espiritual. Se você busca o Senhor, você tem intimidade com Deus. Se você se ajoelha no chão, o céu vem até você. Então, isso é algo importante para você que é jovem. Você que tem dúvida ainda da sua caminhada. O que eu vou fazer na igreja? Olha, a igreja é lugar de comunhão. É o lugar onde os santos se reúnem. É o lugar onde você aprende a palavra de Deus. Certo? Amém? Glória a Deus. Então, Deus, ele tem algo na sua vida. A promessa de Deus, ela não falha. Deus não desiste de você. Ele vai tentar de todas as formas trazer você para perto. Ele vai tentar de todas as formas colocar você no caminho, porque aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então a sua nova história, ela começa agora. Dê um novo passo na sua vida. Dê um novo passo em direção a Cristo. Busque Jesus. Busque ser regenerado através do Espírito Santo. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer dar um novo direcionamento na sua vida. Então permita que o Espírito Santo haja na sua vida. Então aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até a vinda de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus, e até a próxima lição, se Deus quiser.